graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 7, o caráter do ministério de Paulo. No capítulo 6, amados, a ressurreição do crente, recomendamos a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 15 e capítulo 16, e tratamos dos seguintes assuntos. Tópico 1, a ressurreição dos fiéis. Quais são os pontos básicos da fé cristã no Evangelho? Tópico 2, o corpo ressurreto. Como os crentes ressuscitarão e que corpo terão? Tópico 3, a ressurreição, aspectos finais. Qual o principal ensino de Paulo quanto à ressurreição dos mortos? E hoje, no tópico 1, introdução a 2 Coríntios. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Amados, após escrever a sua primeira epístola, Paulo ficou preocupado quanto à maneira da igreja de Corinto receber a sua carta, né? Então, a primeira carta, Paulo tinha aplicado severas repreensões e dado sérias instruções aos coríntios, e agora concluíra que eles estavam tristes, né? Então, logo Paulo lhes enviou Tito para saber da situação. Paulo tinha combinado que se encontraria com Tito em Troade, onde receberia o relatório sobre a igreja de Corinto. Depois de esperar ali algum tempo, sem notícias de Tito, ficou muito preocupado. E em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 13, diz: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. E partiu Paulo de Troade e navegou para a Macedônia. Ali, Tito se encontrou com Paulo e confortou com notícias de que a maioria dos crentes de Corinto se arrependera e estava do lado de Paulo. Amém? Os inimigos de Paulo, contudo, prosseguiram fazendo ataques contra ele, questionando a sua autoridade apostólica, né? Por isso, Paulo escreveu esta carta de defesa do seu caráter e autoridade apostólica. Amém? Amados, observe, quando Paulo fala aqui dos inimigos dele, ele está falando dos judaizantes, aqueles que eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas estavam ali no meio da igreja tentando atrapalhar o crescimento do evangelho, ok? Esta segunda epístola é muito mais pessoal do que a primeira. Através dela podemos ver e entender Paulo mais do que através de qualquer outra carta sua. Além disso, temos também suas contrastantes expressões de amor, ansiedade, indignação, ressentimento, confiança, tristeza e alegria. Tudo numa rápida sucessão. Para entendermos essa carta, devemos vê-la no contexto da inquietação e sofrimento que antecederam, né? Então, como é que estava o cenário quando Paulo escreveu ela? Pouco antes de Paulo escrever esta carta, ele passou, talvez, pela experiência ou pelas experiências mais difíceis do seu ministério. Enfrentou decepção, apreensão e doença física, né? 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 5, diz: porque chegando nós à Macedônia, escreve, né? Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro, né? Então, conforme disse certo escritor, Corinto parecia que estava em total revolta. A Galácia estava se desviando para um falso evangelho. Por pouco, escapara ele do populaço enfurecido de Éfeso, né? Então, as palavras do apóstolo são, 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Porquanto a tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. O que parecia? Parecia que a sua vida
e obra estava desmoronando e chegando ao fim. Nunca se sentira tão desamparado, tão abatido, tão desanimado e tão desesperançoso como demonstra aí. E no meio de tudo isso, Tito não aparecia com notícias, né, da igreja de Corinto. Até que Tito finalmente chegou com a notícia de que os crentes de Coríntios estavam do lado de Paulo. Trouxe um refrigério, né? Seus oponentes declararam que a mudança dos planos de Paulo demonstrava que ele não era digno de confiança e que não era sincero. Além disso, chamaram de covarde por não ter ido, né? E de inferior porque não aceitava ser sustentado pela igreja. Disseram que sua aparência não agradava e que a sua fala era simples e fraca. Alegaram que Paulo não tinha carta de recomendação de Jerusalém, por causa do seu ponto de vista contrário a respeito da lei. Até mesmo o acusaram de desonestidade e de objetivos egoístas. Tudo isso, amados, era para subverter a autoridade de Paulo. Né? Continuando. O sofrimento deu uma nova revelação de Deus, os versículos 6 e 7. Paulo agora reconhece a Deus como o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. O versículo 3, a parte B, fala sobre isso. Deus é aquele que nos conforta em todas as nossas tribulações, versículo 4. E quanto mais intensa e severa é o sofrimento, tanto maior a consolação e a misericórdia de Deus, como fala também no versículo 5. E o que é esta consolação? Tem o sentido de ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la quando passa por uma prova difícil. Amém? Então, várias vezes o Espírito Santo é chamado de consolador, do grego paracleto. E podemos dizer que a consolação é a obra de Deus que o Espírito Santo comunica aos crentes através de Cristo. Né? Então, o Espírito Santo conforta e consola, fortalece e guia, intercede e ajuda. Amém? O consolo do Espírito Santo a nós concedido, nos capacita a não somente perseverarmos, mas também regozijarmos-nos nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. O sofrimento dá um novo poder para consolar os outros, versículos 6 e 7. Os sofrimentos de Cristo, no versículo 5. Ok? Então, através deste sofrimento, Paulo descobriu que tinha capacidade de comunicar aos outros a vida no Espírito Santo. Paulo descobriu o grande princípio divino do caminho cristão. A vida procede da morte. Todo obreiro deve saber que, para ele ter poder espiritual, passará por sofrimentos e lutas. Se quisermos ser uma bênção para os outros, é necessário pagarmos o preço de conservarmos o poder do Espírito, ou o poder espiritual, amém? Então, o sofrimento dá uma nova fé, versículos 8 a 11. Nos versículos 8, parte B e versículo 9, nos diz, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Bem, observe, amados, o apóstolo nos dá uma terceira razão porque os cristãos sofrem, né? É para afastar toda autoconfiança e engano que haja em nós mesmos. Você entendeu esse ponto? Né? Deus faz questão de usar um homem que depende dele, tão somente dele,
Este foi o único propósito de Paulo, que Paulo viu para o seu sofrimento. O preço que Paulo pagou por este ministério de fé, né? Ainda nos versículos 8 e 9. Paulo era um grande apóstolo com um grande ministério. Amém? Se nós pegarmos e examinarmos até aqui as atitudes dele, o preço deste ministério, nós notamos a linguagem que Paulo emprega. Por exemplo, tribulação no versículo 4, sofrimento no versículo 5, né? Tribulação acima das nossas forças, como um navio sobrecarregado a ponto de desesperarmos até da própria vida. Já em nós mesmos tivemos sentença de morte, como diz nos versículos 8 e 9. Amém? Então, para nós encerrarmos essa introdução, qual era esta tribulação e sofrimento mencionados por Paulo? Amados, não sabemos, mas se não fosse a intervenção divina, não haveria esperança de salvação. Amém? Então, observe, é muito provável que fosse uma combinação de vários males, né? É uma doença física, a sombra da morte, o fracasso da sua obra em Corinto e a oposição de falsos irmãos. Então, todas essas coisas talvez faziam parte das causas que levaram o quebrantamento, né? Mas, como dizemos, nós estamos na introdução de 2 Coríntios. Nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. No tópico 2, um ministério de sinceridade. Recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. E vamos responder as seguintes questões. Quais as 3 razões por que Paulo disse que será sempre sincero no seu ministério? Qual a importância das lágrimas na vida do obreiro cristão? Então, observe. Lógico que Paulo precisou ser enérgico, duro na primeira carta. Precisou. Era necessário porque, se você lembra os fatos que estavam acontecendo em Corinto, os escândalos que vinham numa cadeia sucessiva, fez que ele tivesse que tomar essa postura, né? Mas depois aquilo tocou o coração dele, ele ficou sentido que talvez tenha pegado pesado demais com a igreja de Corinto. E mandou Tito para verificar como estava a igreja, né? Ainda bem que veio boas notícias, mas até essas notícias chegar, você vê que o estado de Paulo, o estado emocional, né, afetado talvez por outras enfermidades, deixou ele numa situação bem crítica. Então, amados, mostrando que mesmo um homem que tem o conhecimento, que é um homem de fé, né, um homem que viu a Deus e falou com Jesus, aquela coisa toda, ele também passa por lutas e passa por provações. Isso mostra que nós também passamos constantemente por provas e nós temos que estar firmes na nossa convicção. Amém? Então, que você possa refletir sobre isso. Use esse material, mais uma vez, nós falamos, para você evangelizar os seus amigos, parentes, né? Distribua com outros irmãos, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas, né? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos respondendo para você, né? Porque o nosso objetivo é crescer em conhecimento e graça, estarmos prontos para quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a igreja. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.